Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Deus abençoe a todos vocês que estão aí rezando, acompanhando este programa onde levamos a reflexão da palavra. Que Deus abençoe nossas famílias nessa semana que estamos vivenciando, da Semana Nacional da Família. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 19, de 3 a 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: Como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos, a primeira parte do texto de hoje é clara em si mesma. Jesus contesta a sociedade permissiva de seu tempo e chama os discípulos ao desígnio do Criador. Deus criou o homem e a mulher para um matrimônio indissolúvel. O autor do matrimônio, quem inventou o matrimônio, é Deus, e fez dele um sacramento, um sinal para a humanidade. O marido e a esposa, quando se unem em sacramento, se tornam um sinal da aliança de Deus com seu povo, com a humanidade. O marido e a mulher são chamados a ser um por outro, ter aquela relação de Deus com o seu povo, a relação amorosa de Deus que ele teve sempre com o seu povo escolhido, Israel. Então, Deus criou o homem e a mulher para um matrimônio que seja indissolúvel. E quem garante essa indissolubilidade? O sacramento não está fundamentado sobre o marido e a mulher. O sacramento está fundamentado sobre a fidelidade de Deus. E se o casal, o homem e a mulher que se casaram, forem fiéis a Deus, Deus os garantirá, para que eles sejam fiéis um para o outro por toda a vida. E se caso um ao outro falhar na fidelidade, o perdão, o amor de Deus os curará e os ajudará e os levantará, para que eles possam sempre contar com Deus. A família cristã, ela está em referência, ela está referenciada a Deus. Não dá para começar uma família cristã só olhando um para o outro. É os dois olhando para Deus. É o marido e a mulher que têm como referência o próprio Senhor. Mas se um olha para Deus e o outro está olhando para outra direção, fica difícil esse matrimônio. Aí o fardo, o peso, se torna muito pesado. É uma carga pesada. Então é importante que o marido e a mulher possam construir uma família a partir de Deus. Nós estamos na Semana da Família. Que o casal
seja um para o outro, de corpo e de mente. Canta Padre Zezinho na sua música Oração pela Família. É de corpo e de mente, não é só de corpo, mas é com o corpo e com a alma, com o coração. Vivam um por o outro e dê um sim consciente diante do altar para viver nas intempéries da vida, nas tribulações da vida, nos solavancos da vida, caminhar de mãos dadas um com o outro, com os olhos fixos naquele que é o autor, o princípio do matrimônio, o próprio Jesus Cristo. Depois, na segunda parte, Jesus fala aos que não se sentem capazes de assumir tão grande responsabilidade no casamento. Jesus responde acautelando-os. Só uma responsabilidade maior, como a urgência de difundir o reino dos céus, torna louvável a renúncia ao matrimônio. Aqui Jesus fala também que tem algumas pessoas que foram chamadas para uma vocação especial. Essas não é porque não servem para casar, a moça ou o rapaz, mas Deus os chamou para uma missão. É aqueles que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Com efeito, existem homens ou pessoas incapazes para o casamento, porque alguns nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram, que tinha muitos eunucos, às vezes os reis acabavam cortando o órgão genital masculino para que eles pudessem cuidar das suas princesas e rainhas. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aqui entra a vocação sacerdotal, a vocação à vida consagrada, aqueles que se consagraram à vida, sejam solteiros ou seja numa congregação, consagraram a sua vida por amor a Deus. Por amor a Deus, não é porque estão fugindo do casamento, do matrimônio, porque são chamados a algo maior. É a vocação. Então temos a vocação ao matrimônio, e nem todos são chamados ao matrimônio. Muitas vezes, nas famílias, quer empurrar a pessoa para o matrimônio, e às vezes ela nem tem vocação para casar, e não é porque não serve para ser mãe, nem esposa, nem pai e nem esposo, é porque não tem vocação para casamento. E tem outros que têm vocação para dedicar-se ao reino, às coisas de Deus, para a vida consagrada, para a vida ministerial, o sacerdote ou o ministro consagrado, a vida ministerial, ou às vezes ser um solteiro, um leigo, mas uma leiga que consagrou sua vida inteira por causa do reino de Deus. Então há muitas vocações, e aí que na comunidade cristã nós precisamos aprender a discernir aqueles que têm vocação para a vida matrimonial, aqueles que têm vocação para viver solteiros e aqueles que têm vocação para se consagrar à vida religiosa, consagrada ou ao ministério ordenado. Que Deus abençoe nossas famílias, que Deus abençoe aqueles que foram chamados a consagrar-se à vida a Deus. E que Deus abençoe aqueles que são chamados a viver solteiros também e responder no seu estado de vida a vocação que Deus lhe deu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.